Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 10º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2, o nosso último dia de aula e o nosso último bloco dessa série de Ética Cristã 1 e 2, estamos ainda no tema de casamento. Então, irmãos, acabamos de entrar aqui no terceiro argumento, que é há muitos motivos para o divórcio. Falamos aqui sobre o divórcio, falamos aqui sobre a deserção, que é o abandono. Vamos entrar no segundo ponto. Leia para nós, Gil, o segundo ponto, por gentileza. A Bíblia, na página 364. Sim, leio. Por favor. A Bíblia reconhece a fragilidade humana. Embora Deus não tenha projetado divórcio, ele previu que isso aconteceria e adaptou seu plano para essa contingência. O próprio fato de Deus levar Moisés a permitir o divórcio, em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, conferir Mateus 19, 8, nos mostra a compreensão de Deus, a compreensão que Deus tem do mundo caído. O ideal nem sempre pode ser concretizado. De fato, quando o israelita não podia celebrar a Páscoa no primeiro mês, por causa da contaminação cerimonial, Deus lhe dava a possibilidade de celebrá-la no segundo mês, em Números 9, do versículo 10 a 11. Do mesmo modo, quando não é possível conservar a primeira opção, Deus, que é o casamento monogâmico para toda a vida, o divórcio, em algumas vezes é necessário. Ou seja, o que o Geisler está falando, que Deus criou o projeto. Assim como a Páscoa era para ser comemorada no primeiro mês, mas quando eles estavam impuros, eles comemoravam no segundo, Deus compreende quando acontece, de fato, isso na vida de um ser humano. Aqui, irmãos, não vamos baixar a guarda. O divórcio é uma exceção, em alguns casos, diante de algumas pautas. E vamos abrir aqui algumas pautas aqui. Na parte 3 do livro, o próprio Deus, vou ler para vocês, se divorciou de Israel por infidelidade. Ao longo do Antigo Testamento, Deus se divorciou do seu povo por ter se alienado de sua afeição. Eles foram atrás dos ídolos e Deus se divorciou deles. Por meio de Jeremias, Deus disse, porque a rebelde Israel cometeu adultério, e eu mandei embora e lhes dei a sua carta de divórcio, Jeremias 3:8. Isaías também escreveu sobre Deus ter dado a Israel carta de divórcio por causa da infidelidade do povo. Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a rejeitei? Isaías 51. Desta forma, argumenta-se que o fato de Deus se divorciar de Israel por causa da infidelidade do povo estabelece um padrão para todos nós, ou seja, Deus foi traído por Israel. Houve quebra de fidelidade. Deixa eu conjecturar aqui com vocês aqui, irmãos. Vamos abrir alguns pressupostos. E quando uma mulher agride o marido e um marido agride a mulher, já não é quebra de fidelidade? Vamos lá, o que vocês acham? De respeito. Tem amor nessa relação, pastor? Só se for um amor mexicano, né? Um amor de malandro, né? Tiro, porrada e bomba, é bem isso aí. Percebam? Agora eu digo, podemos dizer que amamos uma mulher quando a agredimos? Ou quando somos agredidos, podemos dizer que somos amados? A agressão em si, ela é legitimada pela palavra de Deus? Violência. A violência em si? Sejamos honestos, irmãos. Já está tendo ou não quebra de fidelidade? Aonde no Novo Testamento a gente vê Jesus ou um dos apóstolos agredindo qualquer pessoa, em especial sua esposa e filhos?
Aí eu pergunto, está certo esse ponto, ou será que esse ponto também não é um ponto que a gente tem que olhar com muita consideração e avaliar caso a caso para ver se realmente ali as pessoas não estão correndo risco de vida? É. O Júnior, como advogado, pode até falar de uma forma com mais propriedade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Aqui, irmãos, deixa eu dar alguns Para uma exemplos. família é complicado, né? Deixa eu dar alguns exemplos ao longo desses meus 30 anos quase de ministério. O ano que vem eu farei 30 anos cuidando da igreja local. Fiz 27 anos como pastor ordenado, 29 anos cuidando da mesma comunidade. Alguns anos depois da minha ordenação, um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu falei, não, meu irmão, persevera no seu casamento. E ele disse assim, pastor, a minha esposa está me agredindo todos os dias já. E ali eu falei, irmão, você está brincando comigo? Ele falou, não está. Ela já, além das ofensas, agora veio para agressões físicas. E detalhe, hein? Pasmem vocês, ele era faixa preta de capoeira. Essa irmã estava correndo risco de vida. Concorda, irmãos? E ele, em função de querer manter-se casado, apanhava, evitava, lutou pelo casamento. Mas eu pergunto para vocês, o que poderia ter acontecido nesse casamento? A morte, né? Morte. Ele era faixa preta de karatê, de capoeira, irmãos, e um dos capoeiristas mais habilidosos que eu já tinha conhecido até então. Um único golpe dele, ele matava ela. Você concorda? Sim. Agora, perceba, quem estava batendo não era ele, era ela nele. Aí, o partidário do nunca até aceita o divórcio nesse caso aí, né? Aquelas correntes que foi colocado. Só que ele vai dizer assim, vamos avaliar nessas 3 premissas, né, Júnior? É. Nunca se faz o divórcio, só se faz por causa do adultério, ou há outras possibilidades, há outros motivos para o divórcio. Seria esse o motivo para o divórcio ou não? Percebam, é muito complicado. Esse irmão, só antecipando aqui a nossa discussão, Júnior, esse irmão lutou pelo casamento durante muitos anos, mesmo apanhando. Infelizmente, eles vieram ao divórcio, mas ali eu lembro como hoje. E nessas horas eu dizia para mim, no meu coração, o meu professor de ética cristã não me ensinou isso daqui, não. Ele não me falou quando o irmão, que é capoeirista, faixa preta, apanhar da irmã, o que eu faço nesse caso? Entendeu? E não culpo o meu professor, é claro, irmãos. A gente vai ser colocado diante de situações que a gente vai fugir aqui, ó, o laboratório, porque o nosso laboratório aqui é acadêmico, né? A prática vai ser o exercício real. Fala, Júnior. Aí é uma situação muito, muito delicada, né? E ao mesmo tempo que a Bíblia fala que mantenha um casamento, não faça o divórcio. Esse caso aí, se ele não tem os elementos que preserve o casamento para evitar o divórcio, e assim ele divorcia, no caso ele não pode nem ele nem ela casar novamente. Sim, então, aí são os 3 argumentos, né, Júnior? Mas aí, por isso que eu digo, se eu falo para ele que ele nunca mais pode casar, eu não estou colocando um peso religioso sobre ele. Sim, aqui, aí no caso, você não está olhando, não está vendo de forma específica que ali teve o adultério, né? A infidelidade. Você tem uma infidelidade genérica, não específica. Que é só específica que poderia dar o direito ao divórcio e casar novamente com outro cristão. Por essa razão que eu falo aqui, Júnior, e agora vamos lá ao segundo critério. O segundo critério fala, você pode se divorciar por causa do adultério, mas você só pode voltar a casar com essa mesma pessoa. Ou seja, vamos pegar um segundo caso que vocês conheceram, de um irmão nosso, que vocês lembram agora, eu não vou citar o nome por respeito, um obreiro muito piedoso da nossa comunidade, que a esposa estava colocando ele para fora, ele tentando lutar pelo casamento,
ele chegou a um ponto que ele acabou saindo de casa, em menos de um mês, quando ele estava fora de casa, a mulher dele aparece grávida. Ou seja, então, nesse segundo critério, esse irmão só poderia voltar a casar se fosse com ela, mesmo grávida, agora com o novo bebê. Perceba, eu posso separar da pessoa, mas não posso me casar mais com ninguém, a não ser se for com o ex-cônjuge. Também não é impor uma sentença nossa sobre o outro. Concorda? Aí talvez você diga assim, não, mas o fulano de tal, se a esposa der chance, ele volta para ela, porque ele ama muito ela. Agora, será que todas as pessoas conseguem, de fato, voltar com a pessoa que foi traída? Mas esse caso seu aí, nesse caso que você coloca aí, ele teve motivo. A gravidez já mostrou a infidelidade, o motivo do divórcio. Então ele está livre para casar. Então, mas no segundo critério diz que ele pode se divorciar, mas ele pode voltar a casar somente com o seu ex que você se divorciou. Ou seja, você divorcia por causa de adultério, mas você não pode casar novamente, a não ser com quem você se divorciou. Ah, isso aí não. Isso aí é... Entendeu? Isso aí Não é? Mas esse é um posicionamento que muitos usam, Júnior. E concorda, Júnior? Eu, como um pastor, que estou muito bem resolvido, é muito fácil fazer isso e te colocar sobre essa berlinda. Você concorda? Sim. Ou seja, eu estou sendo desumano. E por que Jesus deixou o critério do divórcio com adultério? Porque nem todas as pessoas conseguem perdoar e conviver junto. Elas perdoam, mas desde que elas sigam a sua própria vida. Isso. Nem todas as pessoas, irmãos. Se nós colocarmos isso como um padrão, a gente está sendo desumano. Sim. Então, voltando agora ao último critério aqui. Vamos lá, a agressão, irmãos, é um motivo ou não? Vamos pegar um outro motivo, irmãos. Quando uma pessoa, um dos cônjuges, vai para as drogas e ali nas drogas acaba com a família e aquela irmã ou aquele marido não aguenta mais, porque a própria pessoa está roubando as coisas de casa e ele fala, seria injusto a pessoa, por um motivo como droga, dependência química, impedi-lo? Eu sei que o melhor dos mundos é insistir e continuar amando para tentar tirar daquele lamaçal. Mas percebam, irmãos, a gente não pode fechar os critérios. Se a gente fecha os critérios, a gente está sendo, eu diria, muito legalista, porque nós não estamos convivendo com uma pessoa drogada. Se é uma pessoa que é drogada, mas ainda respeita a família, muito bem. Mas e se é uma pessoa drogada que no uso da droga acaba a família correndo risco de vida? E aí? Onde as crianças são agredidas? É uma situação que a gente tenta romantizar, né? Dizer assim, não, ela pode ser uma heroína da fé aí, resgatar o casamento. É complicado. Eu vou dizer para vocês, esse caso existe lá, meu sobrinho lá em Minas. A esposa é psicóloga, tem 2 filhos, trabalha e ele é usuário, ele é dependente químico. A menina já quis ir por causa do pai lá em Sete Lagoas, não aguentava mais, mas voltou, mantendo o casamento, ele está na clínica. É o caso que você está falando aí. Exato. Agora, Júnior, nós sempre, como religiosos e pastores, vamos tentar insistir no casamento e no perdão, até mesmo quando tem a traição. Porque, vamos lá, irmãos, deixa eu até fazer aqui uma argumentação. Na traição, a gente tem que olhar por várias óticas. Muitas vezes, aquele que traiu, a gente julga ele, mas será que aquele que não traiu, será que ele agiu também com decoro contra o seu cônjuge? Na prática que eu já tive do ministério, quantas são as irmãs que literalmente elas não assistem mais os seus maridos na sua sexualidade? Eu conheci casos de irmãos que praticavam relações sexuais a cada 3 meses. Eu falava, pelo amor de Deus, a irmã está acabando com o casamento. Então, percebam, são situações que, a não ser por causa de uma questão de saúde... Abrindo a porta, né? Mas ela está provocando, ela está jogando o marido
na zona da promiscuidade, ou quem sabe entre as próprias amigas mesmo. E aí há a traição, por isso que quando a gente vai perdoar, a gente tem que saber, cada caso é um caso. Perceba, na questão das drogas, Júnior, a gente não pode ser desumano de ensinar a pessoa a dar um perdão e avaliar caso a caso, mas existem casos que a gente acaba romantizando, espiritualizando, e depois o pastor, ele vai responder por tudo isso. Agora, ele também não pode ser frouxo por causa de embates, né? Briguinhas, ou por causa de dívidas, ou de questões temperamentais, você entendeu? Ele tem que ser firme com a questão do casamento, né? E eu estou colocando aqui alguns posicionamentos para a gente pensar. Isso é a vida real, sem romantizar. Verdade. Pastor, Pois não. e quando o caso, assim, soa como... a passividade soa como permissão para o cônjuge continuar fazendo as coisas erradas, ao ponto de causar indignação, assim, sabe? Caramba, por que não separa logo? Por que não termina logo esse casamento? Isso aí vai terminar mal, vai terminar, assim... Já está acabado, né? Isso. A passividade do outro cônjuge em aceitar tudo e em sempre estar perdoando soa como permissão para o outro sempre estar fazendo o que é errado. Como a gente pode lidar com essas coisas? Então, Gil, no caso, né, vamos imaginar agora e abrir um parênteses para um aconselhamento. A gente tenta mostrar os caminhos corretos para essa pessoa. Mas, Gil, o ser humano, nós não somos uma caixa fechada, né, Gil? Essa passividade pode ser a natureza da pessoa também. Se for uma passividade que joga a pessoa para o pecado, é muito ruim. Mas muitas vezes é uma passividade de um estilo da pessoa, né? Então, assim, eu não sei nem como te orientar nesse caso, porque eu precisava de mais informação de passividade de que gênero, por exemplo. A pessoa ela é muito tranquila, ela é uma pessoa que não Ao ponto de trabalha. aceitar tudo mesmo, tipo, a pessoa, o outro Tá, o trai, marido trai, isso, às e ela, vezes já até tá. agrediu, É a mas sempre famosa acaba Amélia, né? voltando, isso, É a sempre acaba famosa Amélia, voltando. né, Gil? Exatamente, Então, aí, exatamente. vamos conjecturar na Amélia, Gil. É isso aí, beleza, agora ficou mais claro. Essa Amélia, ela pode ser passiva por vários motivos. Ora pela comodidade e ora porque ela ama mesmo. Ela ama. Ela ama tanto aquela pessoa que ela não consegue viver sem. E por essa razão ela aceita. Aí eu digo, se você for querer fazer com que essa pessoa tome uma decisão, você pode acabar atrapalhando, Dil. Por isso que aí entra nos nossos limites de área de atuação. Você dá uma recomendação, você pode até dizer, olha, se a pessoa, vamos supor, essa Amélia foi traída pela 1000ª vez, e ela sabe que foi traída, e ela está triste, e ela Já chega... apanhou. Hã? Já apanhou também. Já apanhou, e ela chega, aí nessa hora o pastor fala para ela o seguinte, ô líder, irmã, você tem que ter amor próprio, você tem que ter preservação, você tem que cuidar de você. Depois de ter ensinado sobre isso, você dá os caminhos para ela. Mas se no fringir dos ovos, e ali do momento de aconselhamento, você nota que a pessoa ela ama loucamente aquela pessoa, você não pode fazer nada, Gil. E por mais louco que seja, é nessa hora que a gente entende que no momento em que nós, como líderes, tomamos uma decisão pela Amélia, a gente acaba entrando em áreas que a gente não poderia. Por quê? Porque essa decisão é única e exclusiva dela. O nosso papel é orientar, é dirigir, é guiar na palavra e no estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se blindar de certos cuidados. Por quê? Porque muitas vezes a gente impõe uma situação pelo qual é certo para nós, é certo pela palavra, principalmente, é certo para nós e é certo pelo bom senso da vida, mas essa pessoa ela não consegue viver a não ser de outra forma que seja essa que é pela qual ela sofre, mas ela ama tanto e está disposta a sofrer por resto da vida, entendeu? Então, a dica que eu dou e a orientação que eu dou é não passe dessa linha. Vou dar um exemplo para vocês que recentemente eu tive.
Recentemente, me procurou uma senhora que eu, inclusive, já ajudei muitos eles vieram de relacionamentos quebrados e se ajeitaram e se casaram e estavam vivendo uma vida feliz, e de repente o rapaz voltou para as drogas. E essa irmã começou a sofrer. E depois ele quis voltar com ela, voltou com ela, só que agora ele tinha momentos em que ficava 3 meses com ela e depois 3 meses nas drogas. Os filhos viram situações horrorosas em que os filhos viram ela correndo risco de vida. E os filhos chegaram para ela e falaram: mãe, se a mãe continuar com esse rapaz, então eu não vou poder fazer mais nada. Ela era uma vulga Amélia. Literalmente Amélia. E aí o que acontece? Ela queria a minha ajuda, até eu escondendo tudo dos filhos. Eu disse para ela: irmã, me desculpa, mas eu não tenho mais nada. Tudo que eu podia te fazer, eu já fiz. Eu quero que a irmã não se esqueça de que a irmã tem que ter amor próprio e a irmã também tem que saber se cuidar e cuidar até dos seus filhos, porque essa situação está chegando tão longe, mas tão longe, que talvez os seus filhos intervenham nessa sua situação, aconteça algo pior e comprometa até a relação da irmã com os filhos. Então, na hora que eu vi que ela queria me envolver para buscar ali no aconselhamento pastoral um certo protecionismo, eu precisei me resguardar. Eu disse para ela: não, o que eu mais desejo é que vocês se acertem. Mas ela estava me pedindo certas coisas meio que escondidas. Eu falei: não, minha irmã, aqui eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aí eu firo o meu princípio ético. Eu não posso ficar mentindo para as pessoas ao meu redor. Eu não posso chegar a um ponto de comprometer, eu não tenho que abrir certos leques, ou seja, eu posso praticar certas omissões, mas algumas não. Principalmente em casos assim que você vê que já foi além da normalidade. Esse rapaz, por exemplo, ele, quando usava as drogas, ele ficava agressivo, quebrava a casa, pegava facas, ou seja, iria acontecer coisas seríssimas com a própria irmã, e se os filhos dela presenciassem ele lá no momento de droga, ia acontecer uma tragédia. Então, aí eu tive que fazer um aconselhamento em cima do quê? Dos absolutismos. Né? O não conflitante, o conflitante e o graduado. Lembra que o absolutismo conflitante escolhe o bem menor. E o graduado, o mal menor. E o graduado, o bem maior. Eu tive que orientar ela dentro dessa linha. Mas eu não pude tomar decisões dela, mas ela quis me envolver. Aí eu tive que tirar o time de cena. Então, diante disso, a gente vai tentando lidar entre a licitude, a conveniência, o bom senso. E eu diria que é literalmente uma corda bamba pastoral e no aconselhamento. É pisar em ovos, viu? Pisar em ovos. E agora, Gil, lembra que nós abrimos a aula de hoje falando sobre o milagre da vida? Misteriosamente, Deus é tão generoso que as pessoas que até mesmo que ora vivem como uma Amélia, inexplicavelmente, o milagre da vida as atinge, na maioria das vezes. Nem todas as vezes. Mas é por quê? Porque Deus contempla a fé, Deus contempla esse gesto de amor. Então, assim, eu acho que a pessoa, ela ama tanto que chega a amar errado. Na minha opinião, tá, irmãos? Porque no momento em que o meu cônjuge, né, seja ele homem ou mulher, no caso a minha esposa é mulher, é óbvio, mas o cônjuge, né, me trai, e eu corro o risco de pegar doenças venéreas, e eu insisto nesse relacionamento, mesmo apanhando, na minha opinião, eu estou amando errado. Na minha opinião. Mas é aí onde entra a sentença de cada um. Tem pessoas que amam tanto que não, elas estão assumindo o risco desse amor. E aí eu não posso julgá-las. Por isso que é a minha opinião. Mas para aquela pessoa que ama tanto, ainda é a escolha do amor. E ela está errada, aí eu pergunto, de amar tanto assim? Será que é amor, é paixão? Porque o amor preserva, é uma coisa partilhada, né? Equilibrada. Mas para nós, homens, Júlio, que somos mais racionais,
Pode ser uma não é prisão, amor. pastor. Mas sejamos honestos, no fundo, eu posso dizer que não é amor também? Percebe? Não dá. Já concluí muitas vezes que pode ser uma prisão, pastor, assim, uma prisão, realmente, Verdade. que ela não consegue ser livre. Eu concordo, Gil, mas você concorda se ela não consegue enxergar essa prisão? Compete a você orar, concorda? Ah, não, nesse aspecto, sem dúvida. Concorda? E tem hora que a gente não pode entrar nesse campo. Vou pegar um último caso aqui, eu sei que já deu a hora, irmãos, não falamos do aborto, mas é importante a gente estar conjecturando sobre isso. Vamos pegar um último caso aqui. Tem pessoas que nesse quesito de vivem até uma prisão. É uma codependência emocional e psicológica. Mas, em algum momento, se for realmente uma prisão que está destruindo essa pessoa, ela vai cair em si. E no momento que ela cai em si, nós que estamos ali orientando, a gente respeita as decisões dessa pessoa. A gente está respeitando a decisão dela de ser Amélia, e de repente ela fala, não, eu preciso viver. Não, eu não sei onde eu estava. Ela acorda em si, ela vê o quanto ela se auto prejudicou e tal. Então, nesse momento, o que você faz? Você chega para ela e fala, não, irmã, graças a Deus, a irmã foi liberta, aleluia. Não, você não fala isso, você fala amém, irmão. Amém. Quando dá tempo, né? Não, supondo, a gente não afirma, percebam, irmãos, as nossas opiniões nem sempre são corretas. É a história de vida da pessoa sendo redescoberta. Porque existem casos de pessoas como a Amélia que vão ter uma grande vitória, o marido se converte e se torna uma bênção. A vida é uma incógnita. E lidar de ética, de valores e de moral tem hora que são incógnitas também. Então, percebam, a nossa afirmação vocal, a gente só pode fazer isso quando a Bíblia nos respalda. Fora disso, são opiniões, são sugestões. E aí a gente restaura agora o quê? A aula de psicologia pastoral, lembra? A gente vai conduzindo a pessoa para que ela tome decisões. Nós não tomamos decisões por elas. Porque senão a gente acaba sendo muito invasivo. A gente acaba passando do limite, entendeu? Então, meus irmãos, aqui, né, sobre a questão, o autor ele vai mostrar vários pontos. Deixa eu dizer aqui, irmãos, a gente tem a conclusão, né? Eu quero ler o resumo e a conclusão. Deixa eu dar aqui o meu posicionamento, tá, meus irmãos? Nos meus dias de seminário, eu não admiti o divórcio de forma alguma, a não ser pelo adultério, e teria que voltar com a pessoa. Mas eu tinha 18 anos quando eu fui para o seminário. E eu lembro que os meus professores falavam assim para mim, querido Raimundo, querido Rai, você vai ter uma longa caminhada pela frente, e se um dia você se tornar um pastor, você vai aprender que talvez esse seu posicionamento ele é assim porque é o que você enxerga hoje, como um jovem, que nem é casado. Né? Eu comecei a namorar no seminário. Então, a vida para mim era muito nova ainda, as experiências, e o evangelho eu também via de forma muito romântica. Pouco tempo depois, quase 6 anos depois da minha conversão, eu me torno um líder denominacional, e nesse período eu já tive várias experiências que eu falei, meu Deus, o caroço de angu é maior do que eu imagino. E logo depois do início do meu ministério, eu falei, realmente, o caroço de angu é muito maior, e ele é um caroço de angu que se subdivide em várias outras partes. Então, ao longo desses meus 29 anos cuidando da mesma comunidade, eu lido com casos e casos. Então, eu sou contra o divórcio, eu sou a favor do casamento, mas eu entendo que o divórcio é um acidente de percurso. E só vou dar um respaldo em alguns casos. Quais são esses casos? Adultério, quando não consegue mais conviver, porque mesmo que haja adultério e tenha o perdão, eu ainda vou insistir nesse relacionamento. Quando há agressão,
e aqui abro parênteses, quando há agressão, eu tento conversar com os envolvidos para entender a complexidade, mas se eu noto que uma das partes diz, pastor, eu tenho medo, eu não quero arriscar, eu já sofri muito, eu respeito. Por que eu aprendi a respeitar? Vou abrir aqui, vou dar o meu parecer, tá, meus irmãos? Porque eu não quero ter o sangue de ninguém, nem de uma mulher, nem de um marido nas minhas mãos. Porque, na minha opinião, quando uma pessoa agride outra, ela já perdeu a fidelidade, a lealdade, ou seja, ela já rompeu. Pastor, mas e nas palavras? As palavras são que nem flecha, depois de lançadas não voltam mais, é uma tragédia. Eu vou tentar segurar o casamento que for por palavras, mas no momento em que se encosta, aí, na minha opinião, já entramos numa outra dimensão. E assim, diante disso, a questão dos vícios, a mesma coisa. Vou tentar segurar o casamento, dependência química, bebidas, mas assim, eu vou sempre lutar pelo casamento. Só vou entender em alguns aspectos quando eu vejo que aquele lar ele está fragmentado, a pessoa já está doente emocionalmente, e ali, quando eu vejo que se exauriu todas as possibilidades, aí é simplesmente a última hora que eu digo, irmã ou irmão, eu vou respeitar a sua decisão. Porque eu noto que eu já insisti, depois de muita investida, de muita base bíblica, de muito bom senso, de muito... e aí talvez você fale, pastor Rai, eu não concordo com você, tudo bem, eu entendo o seu posicionamento, e por isso que cada um de vocês aqui serão livres para tomar as escolhas de vocês. Mas como eu disse, ao longo desses anos é assim que eu tenho procurado pastorear e ensinar, e aí eu digo para os irmãos, posso estar talvez errado em um posicionamento ou outro, eu estou aberto a aprender. Mas ao longo desses anos eu acho que eu, de fato, errei muito pouco, e eu tenho histórias assim muito assertivas, tive situações muito recompensadoras, e então assim, fica aqui essa dica para os meus irmãos, tá bom, meus irmãos? Aí os irmãos são livres para pensar, né, a respeito disso com muita propriedade. É claro que, irmãos, tudo isso eu estou falando aqui na perspectiva de membros, tá? Se com membros eu penso assim, e líderes, aí a minha cobrança para líderes e pastores é muito mais elevada. Muito mais. Porque são pastores, nós somos as referências. Ah, pastor, eu não gosto dessa ideia, então não seja um pastor, vai ser qualquer outra coisa. Se candidata, vai ser político, vai ser empresário, vai ser vendedor, seja diretor de uma empresa. Mas se você quer ser um pastor, então pense que os seus critérios vão ser muito diferentes do que é o seu membro. A nossa régua tem que estar muito mais elevada, né? Então, e isso que eu estou dizendo para vocês é para membros, tá, irmãos? Para membros. E para pastores, minha régua é muito mais elevada. Começa que um pastor, quando ele passa por divórcio, a primeira coisa que eu penso é que ele tem que integrar a igreja. Ele tem que ficar, pelo menos, um período sabático muito grande até ser curado, sob a igreja, debaixo do cuidado da igreja e da liderança. Por quê? É o casamento. E aí, ele vai assumir outra igreja? Não sei. Vamos ver, cada caso é um caso. Abalou a base da igreja, a família é a base da igreja. A gente não tem que negociar com isso. E pastores que agridem as esposas, meus irmãos, pelo amor de Deus, esse camarada tem que ser preso. Tem que ser preso. Ponto final. E a mulher que agride o pastor também tem que ser presa. Irmãos, a gente, querendo ser líderes, hajamos como tal. A gente está dando uma resposta à comunidade. A gente está querendo ser o exemplo de Cristo na comunidade. Não estou dizendo que a gente será perfeito e nunca pecaremos. Não é isso. A gente tem que ser muito sério com a nossa vida, principalmente com o nosso legado na família e na comunidade. Tá bom, meus irmãos? E teríamos muitos outros assuntos para tratar, mas ficam aí como material de leitura e dúvidas pós-aula, tá bom? Ok. Maravilha, meus irmãos. Positivo? Positivo? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Não. Alguma dúvida? Tranquilo. Não queimando o assunto, mas sobre o aborto, há várias correntes. Somos contra o aborto. Na minha opinião, a concepção é ali quando o espermatozoide
fecunda no óvulo, ali já nasce a vida, e ali eu sou defensor da vida em todos os estágios, tá bom, meus irmãos? Sou totalmente contra o aborto. Há questões delicadas quando uma mãe, de fato, ela está correndo risco de vida, que o médico, entre escolher salvar a mãe ou o bebê, quem que o médico vai escolher? Vamos lá, os A mãe é absolutismos. norma superior, é o absolutismo ideal, né? Ideal. Ideal? É o Ideal. conflitante, né? É o conflitante. Norma superior, É o norma conflitante, né? superior, É o ideal, é o ideal. É o ideal, norma conflitante. superior suplanta a inferior. Porque é conflitante. É. Né? Então, quem é que está potencialmente vivo? A mãe. E A o mãe. bebê impotencialmente vivo. Isso, Então, isso. entre salvar o bebê e a mãe, pastor, o senhor está a favor do aborto? Meus irmãos, aqui a gente tem um diálogo. Eu não sou médico. Graças a Deus que eu não sou médico. Entendeu? Mas é uma decisão médica, eles opinam. Eles a opinam. questão do... E aí, pastor? Então, percebam, mas eu sou a favor da vida para sempre. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus continue nos abençoando, e obrigado, né, mais uma vez, estar aqui durante todos esses dias, todas essas aulas, participando aqui conosco. E os irmãos que forem fazer esse módulo em EAD, que essas aulas sejam bênção para a sua vida, e que esses materiais estudados possam ser esclarecedores, para que tenhamos uma vida que realmente tema a Deus acima de tudo, e famílias fortes, para termos igrejas fortes, bíblicas, escriturísticas e cristocêntricas. Tá bom, meus irmãos? Ok. Deus abençoe, então, Deus meus abençoe. irmãos. Deus Graças abençoe. a Deus, irmão. Graça e paz. Grande final de semana, e querendo Deus, nos vemos na terça-feira, iniciando História Eclesiástica 1. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Esse módulo aí, ele deveria ter tido mais aula. Que a gente pegava aborto, pena de morte. Sim, sim. Contemplava Mas mais. é a grade, Júnior. É a grade, não dá tempo. A gente uniu 1 e 2, por isso que a gente fica aqui com a leitura, entendeu? Sim. Tá Ok. bom? Deus Tá bom. abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Bom término, bom descanso. Graças e paz. E qualquer dúvida, nos chame nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Que a gente vai estar esclarecendo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.